E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É o seguinte, vamos lá para a semana 4 do PET 1. Então a gente está aqui para falar dessa passagem do mundo antigo para o mundo medieval, tá? O que está acontecendo? O mundo antigo está ruindo. Roma antiga está caindo, Grécia antiga está caindo e os povos germânicos estão invadindo e dominando muitos territórios. Claro que nessa fusão, nessa dominação, vai existir uma mistura aí de culturas, ok? Então vai começar a surgir, vai começar a trocar de lado as coisas. Então a gente vai ver os povos germânicos serem chamados pelos romanos de bárbaros. Muitos relatos históricos vão colocar eles como bárbaros. O que é engraçado, porque bárbaro traz uma ideia de não civilizado, de selvageria. Mas não é bem isso, né? Porque ele tem uma cultura diferente, um jeito, um comportamento diferente. A gente não pode julgar os povos germânicos como pessoas mais selvagens. A maioria das séries e filmes vão colocar eles como dessa forma, como quase animais, sabe? Violentos, agressivos e que não sabem se comportar à mesa, como se os romanos soubessem, ou como se a gente pudesse estabelecer esse parâmetro para alguma coisa, principalmente de forma atemporal, né? A gente não pode olhar para a cultura romana antiga e querer que eles se comportem como nós no século XXI, em 2021. Não dá, né? Então vamos lá. A invasão dos povos bárbaros foi isso que aconteceu. Veio uma fusão cultural com isso. E aí, o que vai acontecer? Muitas pessoas com medo dessas invasões vão começar a sair das cidades, vão descentralizar o povoamento, né, das áreas urbanas romanas. E com isso, aquela figura central do imperador ou do rei vai cair por terra, ainda vai existir, mas ele não vai ter o controle social. Quem é que vai passar a ter o controle social nesse momento, então? O senhor feudal, o senhor dono do feudo. O que é um feudo? São as terras, tá? Se vocês derem uma pesquisada aí, feudo, vocês vão encontrar imagens que representam muito bem essa estrutura feudal. Eu gosto dessa daqui. Ver se a gente consegue mostrar aqui. Então tinha lá o manso comum, o manso servil, a área da igreja, o manso senhorial, o castelo. O manso são partes aí a quem pertence, né? O manso comum pertence a todos, o manso servil àqueles que têm que prestar um serviço ao rei, ao senhor feudal, desculpem. Tem a parte das plantações e o castelo, né? Só quem pode ficar lá é aquela família nobre. O moinho, que é a parte de engenharia que vai transformar um produto, né, um milho, por exemplo, em farinha, em pó, e por aí vai, né? Milho ainda não. Milho um produto que tem origem, se eu não estou enganado, na América ou na África. Então, nesse momento, não tinha. O que tinha era trigo para ser moído, tá? Bom, do feudalismo vai nascer outras estruturas, ok? A, a forma do clero se comportar vai mudar, a nobreza vai mudar e os servos também vai mudar. Eles deixam de trabalhar a estrutura econômica ali, né, com base em escravos, como era na Grécia e na Roma antiga, e passam a trabalhar como servos. Os servos prestam serviços. Eles não devem ser mantidos pelo seu senhor, mas eles devem manter o senhor. Inverte-se um pouco a ordem aí. O clero, ele vai orar por todos, vai zelar por todos espiritualmente, enquanto a nobreza vai ser o braço forte e proteger aquela área do feudo, né? E a nobreza é quem fornece soldados para proteger as terras. Isso também a nível de rei é assim que funciona. Tem algumas sugestões de filme aí, Asterix e Obelix, a série Bárbaros na Netflix, eu não sei se ainda está lá. E vamos para as questões. Por meio de uma pesquisa, analise apresente as permanências e mudanças no que diz respeito à religião. Como era antes, no período antigo, na Roma antiga, a religião, a cultura, a política, a economia, e como ficou depois na Idade Média. Tá? Então, olha só. Basicamente, a gente tem o seguinte: a centralização da fé. O que quer dizer isso? Vão tentar unificar todos os povos em uma só religião nesse momento, né?
a vida das pessoas passa a ser pautada e regrada pela religião. Na Grécia Antiga, se cultuava muito o corpo humano, faziam muitas estátuas do corpo humano. Agora as estátuas vão ser dos deuses, as estátuas vão representar a vida da divindade, de Deus ou de quem está em volta da cultura religiosa ali, né? Dos apóstolos, por exemplo. As pinturas antes, na Grécia Antiga e na Roma Antiga, eram sobre a vida, o cotidiano humano. Agora vai passar a ser sobre a divindade, sobre Deus. Ok? O rei vai perder um pouco do poder, passa a ser disseminado mais esse poder entre os senhores feudais. E é isso. Por enquanto, são essas mudanças que eu tenho para fazer. Faça uma pesquisa mais aprofundadas aí. Tá? Na número 2, identifique uma diferença em relação ao matrimônio, ao casamento entre os povos de origem germânica e os romanos. Tá? Procura lá, né, vídeos que mostram aí como era a junção, né, do homem e da mulher no povo romano e depois no povo germânico. Tem uma diferença básica que é quando em um deles a mulher tem que ter um dote e o pai da mulher dá para o marido para casar com a filha, e no outro é o contrário. O homem tem que dar o dote à mulher, né, à família da mulher para poder se casar com a filha deles. Dá uma pesquisada aí qual é qual. 3. As mulheres medievais são tratadas em livros e filmes como submissas, obedientes. A partir do texto, qual a importância de estudar a fundo a sociedade medieval? Então, a gente tem que dar uma olhada, uma pesquisada para ver como a mulher era tratada na Idade Média. Em grande parte, submissa, mas será que era em todas as sociedades? Será que nos povos germânicos as mulheres eram submissas? Porque a Idade Média ela é de um jeito para os povos romanos, de um jeito para os povos gregos, mas e para os povos que vinham, né, de outros lugares, por exemplo, os germânicos, ou no Ocidente? Então vocês vão dar uma pesquisada e vão escrever aqui como é que a mulher, né, era tratada e qual a importância de estudar isso. Por que que a gente tem que olhar para esse passado e ver como a mulher era tratada antigamente, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tirado algumas dúvidas. Por hoje é só, um abraço, tchau!